Bom dia, tudo bem? Hoje, quarta-feira, começando bem o seu dia, está no ar. Lembrando que pela TV Amazônia, canal 7.1, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas agora nós temos nossa programação de segunda a sábado, também pelo nosso canal do YouTube, de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã, você pode entrar lá no canal da TV Amazônia, no YouTube, e assistir quantas vezes você quiser. E desde já eu te convido, em nome de Jesus, para você pensar na palavra de hoje que fala sobre a esperança do pai, do filho pródigo, a esperança do pai do filho pródigo, né? A esperança de retorno daquele filho. E lembrando, mais uma coisa, você pode se inscrever nesse canal, curtir, comentar e compartilhar. Quem comentar o nosso programa, nós vamos citar o seu nome e já agradecer em nome de Jesus por sua participação. Hoje, o nosso Começando Bem o Seu Dia tem um foco especial, o quadro Família em Sintonia. Mas sobre essa palavra, sobre a esperança do pai no retorno do filho pródigo, a gente vai falar logo após o nosso intervalo no Começando Bem o Seu Dia. Atenção, galera Start! Já é nesta quinta, dia 26, o nosso culto Start Worship. Será uma noite profética, com muita adoração e mover de Deus. Chame os seus amigos e vem pro Start. Nesta quinta, às 19h30, na sede regional. Ônibus fazendo rota. De volta com Começando Bem o Seu Dia, hoje, quarta-feira, com o nosso foco na família, com o quadro Família em Sintonia. Voltando a falar sobre a esperança do pai daquele filho pródigo. Bom, deixa eu ler um texto da Palavra de Deus aqui, de Lucas 15:20, depois eu explico algumas coisas. Lucas 15:20, vai aparecer o texto aí para você, diz assim: quando ele ainda estava longe, o pai o viu e, compadecido dele, correu ao seu encontro. Essa palavra de hoje é uma palavra sobre a necessidade de tomar uma atitude por parte dos pais que têm filhos desviados. Gente, filho pródigo ou pródigo, vamos pensar no filho pródigo. Muitas vezes a gente tem a ideia de que quando se fala pródigo é alguma coisa saudável, boa, aquele filho que voltou. Não, na realidade, quando fala filho pródigo, fala de um filho que vive de uma forma desvairada, descuidada, esbanjadora, aquele que gasta tudo que tem sem nenhuma administração. Uma pessoa pródiga é uma pessoa que não tem controle emocional, administrativo das coisas e dos bens que lhe chegam às mãos. E por isso ela se torna pródiga. Até dentro da área jurídica, pessoas costumam ser interditadas porque tem um problema de prodigalidade, né? Tem um problema de ser gastador sem controle. Sai por aí fazendo dívidas porque tem uma compulsão por gastar de forma irresponsável. Então, o filho pródigo é esse tipo de menino que pegou os bens, a parte que cabia dos bens do pai, da herança do pai, que é estranho também isso, né? Herança de pai vivo não existe, né? Mas enfim, gastou tudo que possuía e estava com vontade de comer comida de porcos, né? E aqui a gente vê um pai sempre esperançoso da volta do seu filho. Por falar nisso, eu digo já para você, em nome de Jesus, você que é pai, que é mãe, que você nunca perca a esperança, nunca deixe de orar, nunca deixe de acreditar no poder do Espírito Santo para trazer de volta o seu filho, trazer de volta o coração do seu filho para a presença do Pai eterno, de Deus. Uma coisa que me chama a atenção aqui é que o pai, nesse texto, ele não foi atrás do filho, não foi atrás do filho lá no chiqueiro, para tirá-lo de lá à força. O pai não foi atrás do filho. Ele respeitou a decisão daquele filho. Parece que ele estava irredutível, que ele viveu uma vida independente. O pai respeitou aquilo. Mas uma coisa que o pai fez, o pai manteve a casa pronta para o retorno do filho. Isso fala do coração, que precisa estar sempre aberto por parte de um pai e de uma mãe para estar
esperando o filho retornar. E é claro, eu tenho falado isso em algumas palestras, em alguns momentos que tem me dado para falar sobre o impressionante índice percentual de cristãos que, quando chegam ao ponto da faculdade, o Dr. Tassos Licurgo, por exemplo, eu estava assistindo ontem ele falando sobre essa questão de pais e filhos, da chamada homeschooling, de pais que precisam proteger os seus filhos. Ele estava falando que o índice de jovens cristãos que ingressam na faculdade e que se desviam é de 4 para cada 5, ou seja, 80% dos filhos de pais cristãos, quando ingressam na faculdade, não caminham mais com o Evangelho, não caminham mais com Deus. É uma coisa assustadora, impressionantemente assustadora. Mas aqui, voltando, a gente vê que o pai, ele não foi atrás do filho lá no chiqueiro para tirá-lo de lá à força, mas manteve a casa preparada. Durante anos de espera. Isso é uma ilustração muito tremenda. Durante anos de espera, um pai ferido por causa do filho, que saiu de casa falando coisas horríveis, nunca deixou de manter a luz da varanda da casa acesa. Aquele pai foi desrespeitado, ele foi humilhado, ele foi alvo de zombaria do próprio filho. O filho saiu de casa batendo a porta, dizendo que nunca mais voltaria, falando muitas coisas ruins para aquele pai. Isso é um fato, tá? Mas aquele pai nunca deixou a luz da varanda da casa apagada, sempre a manteve acesa. Ele estava dizendo com aquilo que o filho, quando quisesse voltar, seria bem recebido em casa, é lógico, com a atitude correta, com o coração correto, como foi o caso do filho pródigo. O filho voltou para casa e disse que o pai poderia tratá-lo até como um dos seus servos, né? Mas que ele estaria disposto a se humilhar. E o pai não, o pai abraça, o pai coloca um anel no dedo que dá autoridade, uma capa, e vai o novilho, né, aquele boi novo, manda sacrificá-lo, e enfim, fez festa. Esse é o coração de Deus em relação ao seu filho, à sua filha, que pode estar longe dos caminhos de Deus. O que você não pode fazer é fechar o seu coração, é fazer como algumas culturas costumam fazer: deserda o filho, diz que não é mais filho dele, que já não tem mais paternidade sobre aquele filho, aquela filha, que não tem mais maternidade, que ele agora é um pária. Não, pelo amor de Deus, em nome de Jesus. O coração de Deus sempre esperou por mim, um pecador, uma pessoa que era inimiga de Deus, e Deus já me amava mesmo sendo inimigo dele, mesmo andando em comportamentos de vida pecaminosa absurda. Deus já me amava, estava com a luz da casa, da varanda da casa acesa. Deus sempre esteve me esperando. Deus também está esperando o seu filho voltar, pode ter certeza disso. Ele não vai jogá-lo fora. Esse deve ser o seu coração também. Não feche o seu coração para o retorno do seu filho, da sua filha, para a sua casa, para o seu coração, mas também para o coração de Deus, o Pai. Faça isso. Eu queria dizer para você um último pensamento antes da gente encerrar e orar por esse momento. Às vezes o filho está cometendo coisas muito erradas. Eu ouço algumas histórias que me deixam, com todo carinho, apavorado, estarrecido. Uma filha chega para uma mãe, para o pai, diz que não quer mais caminhar, não quer mais ir para a igreja, não quer mais Deus, não quer mais Jesus, mas ela quer ir para as baladas, quer ir para as festas. E o pai e a mãe aceitam isso, não só aceitam, concordam com isso e levam, dá dinheiro, dá isso, daquilo, pensando, não, mas eu estou fazendo isso eu vou lá, fico esperando ela sair de lá. O que ela fez lá dentro? Não financie o erro do seu filho, mas também nunca feche o seu coração. Não concorde. Não é possível que você, como pai, como mãe, não tome de volta a autoridade que Deus te deu. Seja como aquele pai daquele filho pródigo, né? Você respeita a opinião, mas você não concorda e nem financia essa decisão que ele tomou. É uma tristeza ver o que está acontecendo no coração de muitos filhos.
mas é uma esperança que não sai do meu coração, de que Deus ainda vai alcançar o coração do seu filho que está desviado, da sua filha que está desviada, mas você vai ser boca de Deus para isso, para que ele seja trazido de volta. Não se esqueça que o texto de Lucas 15, 20 diz que quando ele ainda estava longe, aquele filho que estava desviado, quando ele ainda estava longe, o pai o viu e, compadecido dele, correu ao seu encontro. Um pai, uma mãe que ama, nunca perde a esperança, nunca desiste, está sempre à porta, esperando o retorno do seu filho e da sua filha, porque o joelho está colocado no chão e você não aceita. Eu digo isso, você não se conforma e não tem que aceitar mesmo e nem se conformar. Ah, não, meu filho não quer mais Deus, eu entendo, eu aceito. Não, em nome de Jesus, você não pode aceitar uma coisa dessa. Você tem que se voltar para o altar de Deus, um altar de misericórdia e interceder, orar, chorar, gemer, jejuar, mas não concordar e não aceitar com o filho se perdendo. Eu creio que o que você tem que já visualizar é a festa do retorno do filho para o seu coração e para o coração do pai. Amém? Vamos orar por essa palavra, por uma palavra de esperança, em nome de Jesus. Pai, eu oro agora em nome de Jesus por esse pai, por essa mãe que tem visto o seu filho ao longo dos meses, talvez de anos, afastado dos teus caminhos. Pai, não permita que nós, como pais, nos acomodemos, aceitemos uma situação dessas. Pelo contrário, Senhor, em nome de Jesus, dá-nos, ó Deus, quebrantamento suficiente, joelhos no chão, intercessão, orações, jejuns e clamor, para que esse filho volte para a casa do Pai. E assim haja uma festa na terra e uma festa no céu, por um filho que estava morto, que estava longe, mas que agora voltou para casa, se arrependeu e voltou a ter vida e vida em abundância. Essa é a palavra que eu declaro sobre esse pai e essa mãe que podem estar desesperados porque um filho ou uma filha se afastaram dos caminhos do Senhor, ou por esse pai ou essa mãe que podem estar acomodados, podem estar concordando com essa situação. Pai, muda isso, muda essa história, mude esse coração, para que isso seja uma dinamite em oração para mudar a história desse filho e dessa filha, em nome de Jesus. Amém. Amém? Você recebeu essa palavra no seu coração? Esse quadro de quarta-feira, Família em Sintonia, ele é muito específico para que você pense, repense, reflita e tome atitudes, para que você nunca perca a esperança de manter toda a sua casa servindo ao Senhor, em nome de Jesus. Daqui a pouco, após o intervalo, a gente retorna para encerrarmos esse programa, começando bem o seu dia. Prepare-se para viver dias que vão transformar a sua vida em um encontro com Deus. Encontro para as mulheres, de 10 a 12 de abril. Encontro para os homens, de 17 a 19 de abril. Serão dias de profunda experiência com Deus. Faça sua inscrição com seu pastor de rede. Vagas limitadas. Estamos terminando o programa Começando Bem o Seu Dia, esse quadro de hoje, Família em Sintonia, nessa quarta-feira. Lembrando que nós estamos indo ao ar pela TV Amazônia, canal 7.1, de segunda a sábado, 6h30 da manhã, com reprise à meia-noite. Mas nós também estamos no nosso canal no YouTube, agora também de segunda a sábado, a partir de 6h30 da manhã. Aí a mensagem é postada, né, lá naquele canal. Você pode assisti-la quantas vezes você quiser. Mas eu já te peço, por favor, para você não deixar de fazer uma coisa. Vá lá no nosso canal do YouTube, se inscreva nele se você não se inscreveu, curta se você ainda não curtiu, comente, porque quem comenta nós vamos citar e agradecer pela sua menção ao programa, uma mensagem que Deus tenha falado com você. Também não esqueça de falar de onde você está enviando essa mensagem, qual estado, se é Santarém, se é outro estado da Federação Brasileira, de outro país.
mas a gente quer citar o seu nome e agradecer. E também compartilhe, por favor. Não esqueça, ative o sininho das notificações para que você receba a informação de novas mensagens que estarão sendo postadas no nosso canal do YouTube, TV Amazônia. Para fechar aqui, eu queria te dar uma sugestão em relação ao seu filho e sua filha, que pode estar até dentro da sua casa, mas que está com o coração longe, tanto de você quanto de Deus. Faz uma coisa, prepare a comida favorita do seu filho hoje e ore por ele enquanto você estiver cozinhando, mamãe. Talvez papai, quem sabe? Pai, faça uma coisa, pegue seu filho e sua filha hoje, saia com ele para passear e peça a Deus que dê a você coragem, dê a você fé, mas dê também a você honestidade para, de forma transparente, pontuar comportamentos que você está vendo que vão levar a caminhada do seu filho e da sua filha ao desvio, à destruição, à desagregação e ao afastamento da presença de Deus. Construa pontes, não quebre relacionamentos com seus filhos. Faça isso em nome de Jesus. Que Deus te abençoe. Vou fazer uma coisa aqui? Pedir aqui ao Léo permissão para ler mais uns nomes aqui. Posso ler mais uns nomes aqui? Muito bem, muito bem. Pessoas que lançaram comentários aqui no YouTube. Pastor Edson Valentim, amém, glória a Deus. Deus continue abençoando a sua vida, pastor. Maria Luísa, amém, programa abençoado, graças a Deus. Tá vendo? Eu estou citando o nome. Quem é essa aqui? Fiamma Baeta, conhece? Fiamma Baeta, minha esposa linda, abençoada, maravilhosa. A cada dia, uma mensagem diferente. Pensa numa mulher focada. Outra vez aqui, o Rainer Emin, nossa missão. Ele assistiu alguma mensagem e disse, salvar uma vida. Tem mais um nome que eu vou citar aqui. Ailson Oliveira, toda honra e toda glória somente para Deus. Tem mais gente ainda que eu vou citando durante os programas aqui do nosso Começando Bem o Seu Dia. Hoje, um quadro com foco Família em Sintonia. Que Deus te abençoe. Até amanhã, se Deus nos permitir, Começando Bem o Seu Dia, em nome de Jesus.